Olá, gente, tudo bem? Eu sou Érico Gondim, eu sou um dos diretores da ADP aqui na região Nordeste, e eu estou muito feliz por estar aqui para falar um pouquinho sobre o meu trabalho, falar um pouquinho sobre o design brasileiro, falar um pouquinho sobre artesanato, que é uma das minhas referências aqui principais, e é um prazer estar aqui, ter aceitado o convite da Natasha, que é presidente, e estar contribuindo aqui junto de outros profissionais fantásticos aqui da ADP, né, e do design brasileiro. Tá? Eu fico muito feliz aqui por estar aqui. Eu gostaria de iniciar nossa conversa apresentando um pouquinho o que é que eu faço, o que é que eu sou como profissional. Né? Eu trabalho com design desde 2000, então 2000 para cá já tem 20 anos, né? Eu trabalho com design de uma forma geral, sempre trabalhei na área de design gráfico, já trabalhei com produto, já trabalhei com cenografia, também sou artista visual, então existe um repertório aí que reflete um pouquinho do que é o meu trabalho hoje, né? Eu tenho um histórico, né, bem forte com artesanato, de onde eu embebo um pouco dessas influências para desenvolver o meu trabalho autoral. Desde 2003 eu realizo o trabalho com artesanato através da SEARTE, do SEBRAE e de outras instituições que têm essa relação direta com artesanato e que tem essa relação com a comunidade, com o desenvolvimento social, e que pode trazer, através do design, um pouco de melhoria, de qualidade de vida para essas pessoas. Tá? Assim, o meu intuito principal em estar dentro desse meio tem a ver com isso, com o que é que eu posso oferecer como designer, qual a minha responsabilidade como designer dentro do meu país, né? Dentro do meu repertório de conhecimento. Então, eu escolhi trabalhar com design em que eu pudesse estar mesclando um pouco dos conhecimentos de artesania, um pouco dos conhecimentos das artes visuais, e dentro de um contexto que hoje se reflete em produtos autorais e também para a própria comunidade, né? Eu tenho atuado como consultor do Sebrae desde essa época e tendo muitas experiências diferentes, né? E é dentro desse trabalho que envolve essa imersão dentro do fazer local, né? Do fazer do artesanato local, do entendimento da cultura local, que eu acho que é onde eu estou aprendendo e transpondo cada vez mais o meu conhecimento como design. E eu acho que o design brasileiro, ele o Brasil por ser um país muito rico, né, em cultura, por ser um reflexo eh, de nossa de nossa ancestralidade, né, eu acho que o design ele tem esse papel de tentar traduzir essas relações de, de brasilidade dentro dos produtos, tá? Aí eu vou compartilhar aqui um pouquinho de uma apresentação que eu tenho falando sobre os trabalhos que eu tenho realizado e que pode ser importante para quem estiver assistindo, né? Obrigado aí por estarem aqui comigo, tá? Eu vou compartilhar aqui um PowerPoint, tá? Então, gente, falando um pouquinho sobre o design brasileiro, né? Como é que eu vejo, é, é,
como é que eu vejo o design brasileiro hoje, né? Eu sei que o design brasileiro ele sofreu um processo de ruptura há um tempo atrás. Se a gente perceber aqui e lembrar um pouquinho sobre a história do design brasileiro, a gente vai entender que o Brasil ele deixou de pensar, né, em uma de suas maiores riquezas, que foi a arte popular, o design artesanato, para um pensamento que vinha de fora, né, um pensamento do American Way of Life. Então, aqui eu coloco na apresentação para vocês entenderem, né, que a gente teve muito dessa influência e a gente sofreu durante muito tempo essa ruptura em que o artesanato ele não era aquilo que a gente tinha aqui, não era importante, não tinha tanto valor para a academia, não tinha tanto valor para a educação. Então, se a gente perceber, a gente não tem educação sobre a biodiversidade brasileira nas universidades, não temos educação dos processos artesanais, somente dos processos industriais. É claro que isso tem mudado de um tempo para cá, e que a gente tem percebido que esse American Way of Life ele deixou de ser importante e agora a gente tem que pensar no Brazilian Way of Life, que é onde a gente busca as referências como Janete Costa, né, que desde 1950 ela trabalha e utiliza essa essa importância, né, através de exposições de arte popular. Ela sempre trabalhou com esse esse empoderamento do artesanato para dentro dos espaços de arquitetura, né? E foi uma peça importante para o resgate do nosso design do nosso artesanato brasileiro como artesa, e como artesanato se tornar design brasileiro também, né? O design artesanal, né? E aí eu posso traçar aqui um pouquinho em 1980 que teve um pouquinho desse período em que profissionais do design, né, foram e outros profissionais se juntaram para poder fazer um pouquinho desse resgate, né? Então a gente vê que esse design brasileiro que a gente está vendo hoje, ele não é de agora, mas ele é recente, né? Ele é um pensamento recente que foge um pouquinho aos padrões industriais. Não que os padrões industriais sejam errados, mas que ele tem um reflexo em outras culturas. E aí, retomando esse anseio pelas coisas de nossa cultura, eu acho que hoje a gente tem até uma série de profissionais, como Renato Imbroise, como Adélia Borges, como Luísa Croco, Desi Carderari, e uma série de outros profissionais, o próprio Marcelo Rosenbaum, que tem trazido, né, esse pensamento de valorização da ancestralidade, valorização do que é nosso. O próprio Sérgio Matos, que é um amigo que trabalha de forma fantástica o design brasileiro, sem perder a identidade dos produtos que ele está desenvolvendo e enriquecendo essa identidade, trazendo mais força para as comunidades que ele trabalha, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre mim também, né? Dizer quem eu sou. Eu sou um designer cearense apaixonado por materiais, estruturas e processos inusitados. O que eu quero dizer com isso? É que eu adoro artesanato, mas outros materiais e estruturas que me chamam a atenção também fazem parte do meu repertório de pesquisa. E o artesanato ele é uma forma de pensamento matemático, estrutural, que tem um reflexo da natureza e que me interessa muito dentro do meu trabalho, né? Ultimamente eu tenho
eu tenho pensado no design dessa forma, né? De alguns anos para cá, eu tenho cada vez mais pensado em que a gente tem tudo no nosso meio, no nosso entorno, para desenvolver um pensamento mais rico em identidade, tá? E aqui sou eu, dentro num trabalho que eu realizei junto às artesãs lá em Itaiçaba, e mostram essa folha de carnaúba, que é uma folha que chama árvore, que é da carnaúba, que é chama árvore da vida, né, e que dela se extrai tudo, né? Então, a gente pode extrair não só a matéria-prima, mas muito conhecimento através dessa planta, que é onde vem o artesanato também, que são os conhecimentos e tradições do fazer manual dessa palha, e que reflete muito o meu trabalho, né, em parceria com algumas artesãs. E eu sempre falo assim, dentro do meu processo, qual é o input criativo, o que é aquilo que me ressalta aos olhos, que faz abrir minha mente para o novo. E o artesanato é uma delas, né? Se não é uma das principais dentro do meu repertório criativo. E eu queria dizer que é bem brasileiro, né? Então eu me coloco como designer brasileiro porque eu gosto de buscar essas relações que faz parte do meu contexto histórico, cultural, social. Eu tenho essas relações com o artesanato desde criança, quando minha mãe levava para as feiras de artesanato. Quando eu ia para o interior do Ceará e via as artesãs em frente às suas casas trabalhando, enfim, é muito parte do meu repertório quando eu ia para a praia e via as labirinteiras trabalhando, enfim, tenho essa relação que eu não posso fugir e que ela traz um pouco sobre como eu tenho trabalhado os materiais, né? E queria falar que aqui observar, experimentar e pensar com as mãos é uma das minhas características, mas que ela reflete, né, esse pensamento artístico, de design, de desenvolvimento de produtos, tem a ver principalmente com observar, né? E eu falo isso muito para as artesãs com quem eu trabalho, com quem eu já trabalhei, que observar é uma das características principais que a gente tem, né? E que se a gente pensar bem, o artesanato ele é o reflexo dessa observação, é de onde a gente extraiu o próprio fazer artesanal, né, da natureza, né, daquilo é, que já está no mundo, que faz parte da nossa do nosso contexto e que foi observado e transformado em produto através do fazer manual. Então, se a gente pensar sempre com essa relação de origem, né, a gente consegue buscar todos os elementos necessários para realizar um projeto, né, para poder estar desenvolvendo produtos. E o homem fez isso, né? As artesãs fizeram isso, que foi pensar através dessa observação da natureza, que talvez elas nem saibam que provenha disso, mas os próprios índios, os próprios antepassados da gente fizeram isso como uma forma de desenvolver utensílios para a própria sobrevivência, né? E aí, voltando aqui sobre o design brasileiro, né? A gente sofreu essa ruptura no Brasil, e durante um bom tempo a gente deixou de pensar no artesanato e no design brasileiro, no design artesanal, né? Deixou de pensar nas referências que a gente tinha, como portugueses, holandeses, franceses, mescladas com as, as, as referências indígenas, né, dos antepassados.
a gente provavelmente ficou só presos ao desenvolvimento da Europa, mas esqueceu da tecnologia manual que a gente tinha aqui. E aí, voltando aqui para um pouquinho da apresentação, né, eu acho que pensar o design brasileiro ele tem a ver principalmente com a ancestralidade, com essa história, como é que a gente pode transpor essa história dentro dos nossos produtos. E aí diretamente relacionado aos fazeres artesanais, a identidade, como é que a gente qual é a nossa essência, como é que a gente se vê, como é que a gente se quer colocar para o outro. E também tem a ver com a iconografia. Quais são os ícones, aquilo que representa o nosso contexto, né? E o design brasileiro ele tem a ver com isso, né? Não necessariamente brasileiro, iconografia é uma coisa geral, mas é, pensar e pesquisar através da iconografia é uma forma da gente garantir nossa representatividade, né? E ter o design brasileiro tem a ver com esse processo. Então, voltando aqui ao Érico Gondim, né? A iconografia, esse histórico, para projetar, ele é extremamente necessário, né? Então, eu vou colocar aqui uma parte que eu sempre penso, né, sobre o que a gente pode pesquisar em iconografia, né? Como é que a gente pode extrair da nossa cultura nos locais que a gente vai, entendendo a iconografia de forma oral, as histórias, as lendas contadas, os mitos, como é que é a religiosidade daquele local, as lendas urbanas, como é que isso pode refletir no trabalho de um designer, né? E que influências isso pode trazer para o nosso trabalho. A natural, né? A fauna, a flora, a geografia, tudo aquilo que está no nosso entorno, ou no entorno de um determinado local, as paisagens, os lugares, as texturas daquela localidade, as plantas e os animais, enfim, tudo isso vai refletir um pouco sobre a nossa relação com os produtos, tá? E o design brasileiro, eu acho que ele tem que pensar sobre essa iconografia, sim, sobre os quesitos, os elementos, né, que a gente pode extrair do meio natural, do meio construído, como é o caso da arquitetura, porque o homem também interferiu nesse contexto e trouxe muita cultura de outros lugares. Então, cada localidade tem sua cultura construída de forma diferente, com referências diferentes, do artesanato à arte popular. Então, eu acho que pensar design brasileiro, também a gente tem que pensar sobre essas referências. Né? E a gente procura muito o design em outros países, né, em outras referências, mas a gente esquece que a gente tem tudo isso aqui dentro. É só a gente olhar com mais calma, dar uma volta na cidade e ver que a gente encontra elementos que podem se transformar em grandes projetos. E também falo da sensitiva, né? A sensitiva, a iconografia sensitiva é aquela que quando a gente ouve, né, tem a ver com sentidos, né? A música, o tato, o cheiro das coisas, o gosto das coisas, a própria gastronomia do local, os personagens, a literatura, né? Então são uma série de elementos que a gente pode estar extraindo para projetar. E eu procuro sempre estar pensando em como é que eu posso estar extraindo alguma coisa daquelas experiências que eu vivi. Mas sem esquecer do indivíduo, né? Porque o artesão, ele, dentro do projeto de design, e artesanato, o artesão ele é o foco das atenções, né? A gente tem que entender que o artesão ele é
ele é o principal, o elemento principal do trabalho artesanal, né? A gente, como designer, a gente tem uma responsabilidade muito grande de saber lidar com as comunidades, com as culturas, com as identidades. A gente tem a responsabilidade em transpor os produtos que a gente coloca no mercado e como transpor esses produtos que a gente coloca no mercado. Não é simplesmente, porque eu vi uma referência, uma identidade aqui do Brasil, então eu vou me inspirar no meu projeto. Eu acho que não é por aí, né? Dentro do meu repertório projetual com artesanato, eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais fundo, né? A gente tem que entender a forma de viver dessas pessoas, a gente tem que sentir quais são as necessidades artesanais, as necessidades técnicas, as necessidades sociais e como é que o nosso trabalho pode influenciar na vida dessas pessoas, né? Direta ou indiretamente, tá? Então, como eu tenho trabalhado com artesanato, o design focado no social, através das consultorias com o Sebrae, por exemplo, com a SEARTE, eu vejo que o indivíduo ele é o nosso foco, né? E aí pensar o design de produtos, mesmo que seja sofisticado, de uma forma que a gente possa dar retorno também para essas pessoas, que a gente possa ter uma troca de informação, a gente não só extrai, mas a gente tem que dar, né? A gente tem que oferecer conhecimento e é uma troca que a gente faz, é uma forma que a gente traz para o design brasileiro um enriquecimento. Se o artesão crescer, o designer vai crescer também. E essa roda, ela começa a girar e faz com que a gente deixe os produtos cada vez mais aprimorados, né? E com referências importantes. Aí eu queria começar a trabalhar aqui com alguns exemplos de trabalhos que eu realizei que tem essa relação da iconografia, né? E o quão isso é importante dentro dos meus projetos, tá? E aí eu queria fazer o exemplo desse projeto aqui de Có, né? Que é um projeto que ele foi realizado através do Sebrae, e quando eu cheguei na comunidade, eles praticamente só tinham uma ou duas pessoas que trabalhavam com artesanato, mas essas pessoas estavam dispostas ali a aprender, né? Eu mesmo não sabendo de tecelagem, que era o foco do trabalho, né? Trabalhar com tecelagem, eu procurei buscar a iconografia para trazer essa sensação de pertencimento, né? De como a gente pode transpor para o grupo algo que já pertence a eles e que eles possam se enxergar dentro desse trabalho, né? E acho que o design ele tem esse papel, essa responsabilidade, principalmente quando trabalha com a comunidade, de trazer de volta para eles esse sentimento de pertencimento e trazer um elemento da cultura que está no dia a dia deles, que às vezes passa desapercebido, né? É uma forma de enaltecer, né? Referências culturais, históricas que eles mesmos podem aprender. Então, foi trazido nesse projeto elementos da cultura portuguesa, né? Esses azulejos da cultura portuguesa que tem muito na cidade, como as escadarias também, de algumas igrejas, e resgatado para um projeto que foi focado na tapeçaria, foram tapetes que eu trouxe aqui com 3 tamanhos, mas que de início foi mais um trabalho educacional do que um trabalho de produto em si, porque como só existia uma pessoa que fazia tapeçaria,
praticamente uma ou duas, né, que a Maria, que foi uma das artesãs que fez esse projeto andar. Se não fosse a Maria, eu não tinha conseguido realizar nada dentro desse trabalho, né? E eu fico muito feliz e espero que existam muitas Marias, né? Em muitos grupos que eu possa participar para que as coisas possam andar. E esse foi um dos trabalhos que teve a força dessa artesã, que eu vou já mostrar aqui para vocês. Aqui são os desenhos colocados para a tapeçaria, o desenho da tapeçaria, e eles foram repassados, que na verdade é um trabalho de ponto cruz, né? Praticamente um bordado de ponto cruz, com tecido de algodão mais grosso, e que foi transposto para as telas de tapeçaria. Então, como eu falei, aqui foi mais um trabalho educacional, muito mais do que um trabalho, a princípio, de design de produtos, né? Mas que refletiu na cultura dessas pessoas, né? Hoje em dia, tinha um artesão, hoje tem 60, né? Misturados na cidade como um todo, né? E eu fico feliz quando a gente anda na cidade e já vê gente no meio da rua fazendo isso, né? Então, o quão o design de produtos pode interferir na, na, nesse espaço, né? De uma forma importante. E aqui no meio é a Maria, né? Se não fosse ela, eu não tinha conseguido desenvolver um trabalho como esse, né? Que envolveu muitas pessoas. E hoje um dos artesãos é um homem, um rapaz chamado o Francisco, que ele tinha problemas de saúde, não podia sair de casa e resolveu fazer isso dentro de casa, né, como um trabalho principal. Ele aprendeu e hoje é um dos melhores artesãos da comunidade e começou a desenvolver esses tapetes. Está aqui ele, aqui do lado, e é uma força artesanal esse rapaz, faz um trabalho de altíssima qualidade. E se não fosse a perseverança, né, dessas pessoas, os trabalhos que a gente projeta, que a gente coloca no mundo, não fossem sair, né? Não pudesse sair, mas se não fosse eles, eles não sairiam, é isso que eu quis dizer, tá? E aí fico muito feliz em ter essa responsabilidade, colocar no mundo produtos que possam estar ajudando as pessoas, né? Cansei aqui para falar, mas vamos aqui a outro projeto, tá? Eu queria falar aqui sobre o projeto Caretas do Jardim, né? Já um outro projeto que tem essa relação cultural muito forte, e foi um projeto também em parceria com o Sebrae, onde eu, como consultor, tive que fazer o diagnóstico na localidade e entender como é que era aquela cultura local, né? E um dos elementos identificados na localidade foi os Caretas do Jardim. Jardim é o nome da cidade, lá no Cariri, que eu fui visitar. E Caretas do Jardim eram umas práticas que acontecem na Semana Santa, onde praticamente todo mundo da cidade se veste com caretas e brincam de caretas no meio da rua, tem que cobrir todo o rosto e o corpo. E é um reflexo um pouco desse folclore, né? Dessa cultura de agradecimentos da ancestralidade, que antes eles faziam com couro, né? Antes eles utilizavam o próprio couro, o couro das cabras, né? Para fazer as próprias máscaras.
né? Então, lá tinha uma casinha que era praticamente um museu. Na verdade, era um museu da cidade, mas era uma casinha e era lotado de máscaras, né? E eles me levaram nesse museu e foi aí a gente começou a pesquisar e extrair essas referências para esse projeto, para ser realizado em patchwork, que era a atividade daquele grupo. E aí a gente começou a pesquisar e ver como é que eles estavam representando os caretas, né, de como é que isso poderia estar trazendo para o projeto, né, essa variedade de texturas que é muito característico também do patchwork e que eu achei fundamental e excelente para representar dentro do projeto, tá? Essas fotos são fotos realizadas pelo meu irmão, que é fotógrafo, que também fotografa essas essas atividades no período de Semana Santa no litoral nordestino, tá? E aqui é o resultado do trabalho com as meninas lá de Careta do Jardim, onde a gente desenvolveu máscaras, tudo com patchwork, com crochê e com elementos que pudessem ser transformados em produtos para o sustento dessa comunidade. Aqui foram alguns resultados, né, que foram bem interessantes no final e que remetem diretamente à atividade e, ao mesmo tempo, são produtos para brincar, são produtos para as crianças, né, e hoje são produtos que vendem bastante lá na CEARTE, que é o Centro de Artesanato aqui do Ceará, né? Um projeto case que eu achei muito interessante de fazer. Aqui é o papangu lá no museu, né? Que é praticamente feito com o couro de cabra inteiro, como era feito antigamente, hoje não pode mais, né? Que matar um animal. Mas hoje a gente pode transpor essa realidade para um novo contexto de produção artesanal, do artesanato local. E aí que a gente vem com outro projeto, eu venho com outro projeto também bem legal, que foi esse projeto aqui que se chama Raios de Alumiar, que foi um projeto lá em Juazeiro, né? Esse projeto ele reflete um pouquinho sobre os elementos da cultura religiosa, do brilho, né? Dessas relações de religiosidade, né? De aglomeração religiosa que tem lá na localidade de Juazeiro do Cariri. E aí eu quis representar um pouco desses elementos dentro dos produtos desenvolvidos, né? Aí a gente tem aqui eu com o grupo, com alguns produtos que foram pensados na época, como fruteira, como relógio, luminárias, e foram produtos realizados em praticamente uma semana, né? Em menos de uma semana, em 4 dias, né? E aí a gente pode ter um resultado que pode também que vai poder ser aperfeiçoado mais à frente, todo feitos com palhas de milho. Um outro projeto que eu acho interessante, também reflete um pouco sobre essa relação com uma comunidade, foi esse projeto junto do Expedito Celeiro, em 2014, quando eu fui lá, através do Sebrae. Ele praticamente só fazia os produtos de uso pessoal, como bolsas, sapatos, ainda não fazia nada para decoração. E eu fui lá sugerir a desenvolver produtos como esses, né? Pensando na própria mulher dele, que hoje está falecida, mas que na época trouxe bastante inspiração para a realização dos projetos, que foram objetos para casa, né? E aí foram desenvolvidos os banquinhos, os espelhos,
Tudo isso com o apoio da comunidade, né? Eles têm os jovens aprendizes que trabalham com ele e que foram um grande suporte, né? Em trabalhar com esse grupo de jovens e o auxílio do próprio Expedito Celeiro na construção desses espelhos, desses produtos, né? E aí o que eu quero falar também é que uma coisa importante, que é uma responsabilidade do designer, é que em projetos como esse a gente não pode deixar de pensar na identidade, né, do artesão. O Expedito Celeiro é um artesão que tem uma identidade muito forte, que isso não pode ser perdido. Então eu não podia chegar lá e pedir para ele mudar, né? Até seria muito ruim da minha parte, né? É, e como designer, eu tenho que valorizar o que ele tem de bom, que é justamente esses desenhos com referência árabe, da cultura cigana, muito característico do próprio Expedito Celeiro, né? E da cultura do couro, que é muito rica aqui no Ceará. Agora eu vou para um outro projeto que é o Filé. O Filé é um dos projetos, um dos grupos artesanais que você tem que conhecer como é que funciona o trabalho de filé, que ele é basicamente todo matemático e que requer esse conhecimento, tanto da artesão como do designer, né? Porque se eu errar uma casinha, né, uma casinha como essa, todo o resto do trabalho ele vai apresentar erro, né? Então é muito importante essa coerência na matemática, né, do trabalho. Então, pensando aqui nesse contexto de iconografia que eu havia falado para vocês, o design ele tem essa responsabilidade. E dentro desse projeto eu procurei pensar no artesanato, na cultura do sertão, né? Para o artesanato, né? Para o uso do filé, que foi elementos, ícones da localidade, né? Como o cacto, o mandacaru, como a igrejinha, o boi, as casas, o sol, tudo isso é refletido em elementos de produtos que foram essas bandejas e também refletidos em produtos maiores, como toalhas de mesa, caminhos de mesa, né? Tanto nessa coleção como em outra coleção, que seja aí já outra coleção, que foi desenvolvida as toalhas de mesa, pensando na flor do algodão, que é uma flor muito característica do sertão. E aí eu desenvolvi todo a parte gráfica desse projeto, né, estrutural e matemática desse projeto, para que a artesã pudesse replicar como um elemento de sua cultura e também ter essa relação de pertencimento da localidade. Não é simplesmente um gráfico, né? É bonito, ele tem uma relação de identidade local muito forte. Aí aqui outro exemplo, que é o da carnaúba, que já foi feito em outro grupo, também de filé, onde a carnaúba foi o elemento principal para essa coleção. Então foi desenvolvido a, a palha da carnaúba, né, a folha da carnaúba numa luminária e em todos os outros produtos de filé, né, de toalhas de mesa, como é o caso dessa aqui, onde a própria árvore da carnaúba, né, e a folha da carnaúba aqui se interagem num, numa toalha bem significativa, né, e que tem um reflexo dessa produção local. E aí vem aqui outros projetos também que eu adoraria falar para vocês, apesar do nosso tempo aqui estar bem curto. Deixa eu ver aqui como é que a gente está. Eu queria apresentar aqui outros projetos que tive essa experiência e que seria interessante,
vocês conhecerem um pouquinho, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Esse foi um projeto lá em Meruoca, que é uma serra, uma cidade aqui serrana aqui do Ceará, onde tem muita bananeira, onde a gente sobe na serra, tem muita folhagem, tem muita vegetação, é rico nessas texturas, né? E aí esse projeto ele foi feito com um grupo que trabalha com a palha da bananeira. Para quem não conhece a palha da bananeira, você consegue extrair dela, né, do palmito, né, da bananeira, que é um palmito gigante praticamente. Você consegue extrair 6 tipos de palha. E esses 6 tipos de palha eles servem para utilizações diferentes, né, do artesanato. E foi desenvolvido através do aproveitamento das sobras de artesanato, que eram utilizados para tecelagem, foi utilizado os pedaços dessas folhas da folha da bananeira e do tronco da bananeira para representar superfícies, né? Desenvolver uma nova superfície que poderia ser utilizada numa cortina, pode ser utilizado numa almofada, pode ser utilizado em vários outros produtos que foram pensados para aquele grupo. Aqui já foi uma outra experiência desculpa estar errado aí, Chorolimão, mas o projeto ele foi em Machadinho, né, no Acre, em 2004, quando eu estava lá no IED, quando eu trabalhava no IED, eles me mandaram para realizar esse projeto no Acre com o látex, né? O látex, que é um material muito brasileiro, encontrado nas florestas, né, amazônicas, e quando extraído ele pode ser mesclado com o tecido de algodão, fazendo esses tecidos que eles chamam aqui de tecido da floresta, que é um tecido emborrachado, né? A partir daí a gente conseguiu desenvolver um trabalho artesanal de iconografia também, em que representasse os elementos da localidade artesanal, né? E aí desenvolvemos bolsas, né? Com a representação aqui dos elementos de fauna e da flora local nesse trabalho. Aí, gente, eu queria falar um pouquinho, assim, o quão é importante a minha função como designer desses projetos e o quão eu me sinto gratificado por estar conduzindo. O design ele é um influenciador também, né? Ele tem que ter essa responsabilidade e ele é um condutor de novas práticas que precisam de uma atenção específica para o desenvolvimento de produtos específicos, como é o caso do artesanato, né? E que ele pode chegar a produtos de maior valor agregado quando se tem um projeto mais detalhado, tá? E aí eu queria falar também sobre esse projeto, que é um projeto lá realizado em Chorolimão. Desculpa, acho que estava errado lá no slide anterior, mas aqui, voltando para Chorolimão, foi um projeto de um grupo lá próximo a Quixadá, onde tem uma vegetação fantástica na localidade, uma vista sobre essa vegetação fantástica. E o nome da cidade chama Chorolimão, um nome super gostoso e que eu não quis deixar de colocar no projeto como a primeira coleção deles. É um grupo que trabalha com a tecelagem manual e eu fui lá basicamente para desconstruir a forma como eles pensavam a tecelagem e pensar numa nova maneira mais desafiadora, mais inovadora para o artesanato da localidade. E
eu pedi para as artesãs pensarem como é que elas poderiam representar a fauna, ou desculpa, a flora local, né? As plantas, a biodiversidade local através do crochê. E aí elas representaram através desses exercícios, e a gente procurou mesclar isso com a própria tecelagem, né? Resultando em produtos com uma texturização muito rica na localidade, com essa textura, o uso de gravetos, pedras e outros materiais dentro da própria tecelagem, trazendo produtos inovadores e ricos, né? Uma forma da gente poder estar trazendo novas técnicas e novas formas de construção de produtos artesanais para aquela comunidade. Aqui já foi uma mescla desses produtos, desse tecelagem com o couro do bode, né, que foi um material também encontrado ali nas feiras de Quixadá, e a gente fez essa mescla do cru com o colorido, com esse colorido mais abstrato da vegetação, representando a vegetação, e a sequidão, né, da localidade representada aqui no couro. E aí as meninas foram chamadas para realizar um trabalho junto à Edisc, que foi uma loja aqui no Ceará, e a gente desenvolveu esses produtos, que foi caminho de mesa, almofadas, representando essas texturas da vegetação, né? E o mais interessante é que nenhum produto sai igual, né? Todos eles saem diferentes, e eu acho que é o valor do artesanato desse trabalho. Bolsas, iniciamos também com mobiliário, né? Pequenos mobiliários bem típicos também da localidade, que são os banquinhos de feira. E aí, já que indo mais para o final, mas eu queria mostrar também esse projeto, que foi um projeto lá de um grupo lá que fica próximo do Rio Jaguaribe, que trabalha com a palha de carnaúba, né? E esse grupo eu queria muito trazer para eles a possibilidade de trazer novos elementos, né? Utilizar a palha de carnaúba de uma forma diferente, trançar de uma forma diferente e talvez de uma forma bem mais livre, né? E aí eu pedi para cada artesã desenvolver à sua maneira um peixe do Rio de Jaguaribe. E aí a gente veio assim com o resultado. Na verdade aqui só tem 4 artesãs, mas foram mais de 10 artesãs, cada um fazendo os peixes à sua maneira, né? E essa representação traz a identidade de cada artesã e traz a possibilidade de fazer uma coleção mais livre, né? Onde eu tenho um jogo americano que não necessariamente é quadrado, mas que tem um formato de peixe num tamanho específico e que pode fazer parte de uma coleção que a gente chamou de iscas, né? Que, que são as iscas, né? Das pescas, né? Que tem a ver com o trabalho de pesca ali da localidade. E aí foram feitos tapetes, que também podem ser utilizados como murais, como painel de parede. E fiz uma brincadeira na localidade utilizando o peixe como máscara, né? Que aí representa uma outra cultura também da localidade, que são os papangus, que eu já falei aqui um pouquinho sobre os caretas, mas que também reflete essa cultura local, tá? E aí, gente, eu queria até falar mais aqui sobre alguns projetos, mas eu queria adiantar, porque o nosso tempo está bem curto,
está limitado, né? Mas eu queria falar sobre outros projetos, como o projeto lá para Xaramubim, utilizando de uma técnica do Nhanduti, que é uma técnica artesanal bem interessante e que reflete um pouco sobre a própria localidade no sentido da parte construtiva, né? Existe uma ponte lá que chama a ponte dos ingleses, que é uma ponte que é utilizada em Quixeramobim, que inclusive foi uma ponte que tem características estruturais bem parecidas com esse artesanato do Nhanduti, né? E aí foi o ponto de partida para o desenvolvimento desses calçados, né? O calçados é feito pelos sapateiros da localidade, porém o artesanato é feito pelas artesãs. Então a gente criou uma linha de produção onde envolve sapateiro, artesã do Nhanduti, a coleta seletiva dos produtos, dos materiais. Todos esses materiais são reaproveitamentos do, do, é, da, do lixo, né? Esse reaproveitamento de materiais industriais da própria localidade, de uma indústria de sapatos. E tudo isso é revestido na comunidade como forma de desenvolvimento dos calçados, que cada calçado é único, né? E a ideia justamente era isso, de utilizar o reaproveitamento em prol da comunidade. E aí foi feita toda uma coleção chamada Frivolitas, com essa característica. E aí, dentro do sapato ainda, teve um outro projeto que eu participei por Inspira Mais, através do estúdio Rato Roy, que era o desenvolvimento de um calçado mais sustentável, né? E aí foi desenvolvido esse calçado utilizando de madeira, o couro da tilápia, que é tingido naturalmente, ou sem tingimento, e as escamas de peixe, todas elas bordadas uma a uma dentro desse trabalho de calçado manual. Um trabalho super interessante, mas que tinha mais um reflexo de tendência, né, de representar uma tendência para o Inspira Mais. É uma tendência do artesanato mais sofisticado. E aí queria chegar aqui em um projeto bem interessante, que é o projeto Vai e Vem, que foi realizado o Aparador Vai e Vem em 2015. Foi um projeto também feito com o Pau de Carnaúba, que representa também o poder do uso da palha, de como esses materiais podem ser tem um potencial tremendo na realização de projetos de design, e é onde eu desenvolvi junto em parceria com a artesã lá chamada Edvani esse trabalho chamado Vai e Vem. Esse trabalho chamado Vai e Vem eu desenvolvi com um grupo em 2003. E esse projeto de 2003 ele tinha ficado parado praticamente no grupo porque o centro de artesanato aqui ele não absorvia, porque ele era muito irregular. E eu achava interessante isso, né, que nos padrões da época ele não pôde entrar no mercado, e que em 2015 eu resgatei através do Vai e Vem, trabalhando o aparador Vai e Vem, que é um aparador todo feito na palha de carnaúba, natural e tingida, e que eu utilizo dessa característica desse próprio trançado da palha, né, da própria telado, né, para fazer um aparador totalmente arejado, né, vazado, onde eu posso colocar vinhos, pratos, enfim, o que for necessário. E ele foi exposto lá na Design Week em São Paulo, de 2015, lá na Design House, que era uma casa de exposição em parceria com outros designers, e foi um projeto muito interessante e trouxe
essa ideia de trazer o artesanato como elemento positivo para o design brasileiro, né? Eu acho que é uma referência bem nostálgica que a gente pode trazer, e as palhinhas são elementos bem nostálgicos da nossa cultura, que podem estar refletindo em produtos de alto valor agregado. Foi exposto lá no CRAB, o Museu de Referência do Artesanato Brasileiro. Agradeço aqui a Adélia Borges pelo convite na época. E aqui já é um outro projeto também, já com esse trabalho junto com o artesanato, né, de perceber a geometria do artesanato e como isso pode ser transposto em novas técnicas e em novos usos do artesanato brasileiro, que foi o uso da palha de carnaú para esses tapetes. A princípio, são triângulos, né, que são modulares, né? Os triângulos são modulares e a gente pode utilizar ele formando vários desenhos de tapetes e produtos tridimensionais que surgiram com o nome de célula, né? Esses produtos tridimensionais que são feitos de forma bem intuitiva, ele é como se fosse um genoma da própria palha de carnaúba, e esse genoma que se replica, pode se transformar em diversos produtos da palha. Então, é um trabalho em parceria com o estúdio, é um trabalho autoral, Érico Gondim, mas que faz uma parceria junto das comunidades que trabalham com as palhas de carnaúba aqui no Ceará. O trabalho eu fiz uma mescla também junto com o latão, que é um material mais nobre, e ajuda a gente ressignificar esse trançado artesanal, esse material artesanal, em um produto com maior valor agregado também. Aqui um outro projeto também com a comunidade, chamado Tribo, que reflete um pouquinho sobre a cultura das tribos indígenas, da ancestralidade, e que podem ser refletidos nas formas e no material artesanal da palha de carnaúba também. E, por último, eu queria fechar aqui com esse projeto, que é um projeto que eu realizei em 2003, mas que ele foi muito representativo para mim por essa questão da observação da natureza. Então, eu acho que o design brasileiro ele tem esse papel de trazer os elementos do seu contexto natural, histórico, refletir isso em design, né? Ou através do artesanato, ou através da indústria, mas que a gente possa trazer um pouquinho dessa história para os produtos. E Growing Complexity, que é o nome desse projeto, foi a minha pesquisa realizada em Londres, em 2013, para esse tipo de trançado, né? Que é um trançado repetitivo, né? Que ele, em vez dele se transformar em algo plano, ele se transforma em algo extrusado, algo volumétrico, e que isso poderia se transformar utilizando outros materiais em produtos para um outro contexto, né, que é um contexto do design de produtos. Então, foi feita toda uma pesquisa pensando com referências de outros designers que fazem trabalho com o uso das texturas, o uso da tatibilidade, da interação tátil, né? E aí a gente começa a pensar aqui como é que a gente pode utilizar o design para enaltecer o artesanato brasileiro, como é que a gente pode fazer uso do design para explorar cada vez mais novas possibilidades com o uso dos materiais e das técnicas que a gente, porventura, tem, né, próximo da gente. E aí foram feitas várias pesquisas com
as técnicas artesanais de forma diferenciada, e aí a relação dela com Fibonacci, com a relação com a natureza, eu desconstruindo esse Fibonacci em tiras e trançando as tiras de uma forma que eu tivesse também as referências das redes de dormir, né, de como essa rede influenciou na nossa cultura e como aquela poderia ser transposta em um objeto de design contemporâneo, né? Aqui eu no processo de desenvolvimento desse trabalho, tentando atingir esse trançado, e eu um pouquinho aqui enrolado com esse processo. E aqui o resultado final com o uso do feltro, que foi feito um feltro especial específico que eu achei lá na Inglaterra. E esse projeto se transformou num projeto maior, na verdade, que é o desenvolvimento de vários produtos com essa técnica, mas a princípio surgiu com a Ivy, né, que é essa cadeira que tem essa relação com a natureza, tá? Gente, fico muito feliz em estar aqui. São muitos projetos que eu queria apresentar para vocês e de forma mais clara, mas eu entendo que o design brasileiro é isso, é a gente poder ressignificar os materiais, a forma de fazer artesanal, que é típico da nossa cultura ancestral, e transpor isso em produtos de maior valor agregado, tá? Eu fico aqui e agradeço a todos por assistirem a essa apresentação, tá bom? Agradeço demais a todos e ao DW por essa oportunidade. Um grande abraço.